Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Na Mira do Trader, procurando fazê-lo sempre mais cedo, antes do fechamento do pregão, mostrando a minha expectativa, traçando aqui um panorama de acordo com a minha visão para a semana. Eu agradeço a todos pela sua audiência. Quem estiver chegando agora, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Todos são muito bem-vindos na área de comentários. Virou praticamente um fórum, um espaço onde aprendemos e evoluímos juntos. Para quem considera-se em nível iniciante ou intermediário, nós oferecemos o Seja Bem-vindo à Bolsa. Só clicar aqui na parte alta do canal, você será direcionado para uma página, se inscreve gratuitamente e assiste um treinamento para iniciantes e investidores de nível intermediário com qualidade digital de sua imagem, gravado e editado em estúdio. Pessoal, nós oferecemos também no site toptraders.com.br a inscrição para que você receba o informe cenário diretamente no seu e-mail de forma gratuita. Então você entra, nome, e-mail, Traderson, que é o nosso estagiário, coloca você na base e já recebe a partir de amanhã. Caríssimos, nós temos aqui na tela bolsas americanas, uma leve queda. Hoje o Ibov está descolado porque a Previdência, que poderia ser votada dia 10, foi adiada provavelmente para o dia 22. Agora é o Major Olímpio que fala sobre a Previdência, Então, dentro da bagunça que está o governo, o Major Olímpio muitas vezes é o porta-voz aí de assuntos que tangem a Previdência. Uau! E no meio dessa bagunça toda, a Bolsa cede, e nós temos aqui nos Estados Unidos um pregão mais ou menos lateral. O ouro em queda sinaliza sinaliza apetite por risco, e o VIX está subindo, deixando alguma tensão no ar, mas a queda do ouro eu acho que sobrepõe a isso aí. Caros e caras, aí nós temos aqui os contratos futuros de índice. Percebam que dia 27, na outra sexta, os estrangeiros estavam vendidos em 94.994 contratos. Aí ficaram mais ou menos 3 dias, segunda, terça e quarta, estáveis. Aí baixaram para menos 88.226, menos 83.892. Quer dizer, trabalharam nas duas últimas sessões fortemente comprados. Quando nós estudamos o mercado à vista, só tem venda. Eles terminaram setembro comprados em 425 milhões 899 mil, aí 1 bi 200, 1 bi 750, até o dia 3, 4 bi 381. Definitivamente os estrangeiros não chegaram. Vamos ver qual vai ser a reação quando e se de fato for aprovada a Previdência em segundo turno no Senado. No caso do dólar, nós temos uma movimentação pelo menos minimamente interessante. Qual seria? Eles chegaram a ter, recentemente, aqui 23/9, 139.440 contratos na ponta compradora. E foram reduzindo. Por exemplo, semana passada estavam com 129, 111, 132, 107, 79, 72, 884. É uma redução significativa. Então eles estão vendendo dólar, estão comprando índice, só que estão vendendo ações. Então uma movimentação complexa, certo? Então falemos um pouco aqui sobre as bolsas americanas. Então vamos falar do VIX primeiro, que é o índice do medo, O VIX é o índice de volatilidade da S&P, dá para negociar inclusive. Ele passou por um processo corretivo após um arame, caiu forte na sexta, hoje está subindo, montando talvez uma ave migratória, que o movimento curto limita essa leitura, mas está respeitando a média LTA, que eu acho que são pontos chave para os desdobramentos dos próximos dias. Aí temos petróleo, crude oil WTI, o petróleo ele tem feito um movimento sob orientação baixista. Ele veio numa região de suporte em torno de 51 dólares
montou o martelo. E agora esse movimento é uma correção na parte alta do candle de sexta-feira. É, sim, senhor. Onde eu me basearia nesse caso? Nesse fundo, marcado dia 13 de setembro a 52,87. Então eu acho que é o ponto-chave entre a compra e a venda. E aí nós temos o Brent Crude Oil negociado na ICE em Londres. O Brent Crude Oil, ele montou um fundo também sobre uma região de suporte, adentrou banda de Bollinger e está corrigindo na parte alta. Nesse caso, o ponto-chave na minha visão é 57,26. Como está acima, eu acho que deve seguir em alta e essa LTA que foi traçada anteriormente também é uma referência relevante. E aí você pode ser um pouco mais exigente, tomar este ponto como base, o qual seria 58,94, e usar até como um ponto de ordem start para a compra. Aí nós temos as criptomoedas. Nós temos aqui o Bitcoin, que tem algo novo nessa sessão. Por quê? O Bitcoin derreteu como gelo perto da churrasqueira. Ficou aí praticamente 2 semanas no maior lenga-lenga, dormindo, aguardando algo novo. E esse algo novo acontece hoje, que é numa região importante, né, porque foi batido algumas vezes, faz uma Marubozu, que por sua vez é um engolfo, se nós compararmos com o candle de ontem, lembrando que trabalha também de sábado e domingo. Então, um ponto de start, compra com stop abaixo da mínima do dia 30, que seria 7733. No caso do Bitcoin Cash, e a minha filha pediu para comprar um Bitcoin para ela, eu estou abrindo a conta em uma exchange aqui no Brasil em específico. Quando eu for comprar, ou eu vou fazer ao vivo, ou eu vou gravar e mostrar para vocês depois, até como é que faz, como é que olha livre, eu prometo isso, tá? Então nós temos aqui 227,70 com o Bitcoin Cash acima, eu acho que é compra. Aqui nós temos um candle forte que destoa dos anteriores, né? Então é uma situação interessante. Nós temos algo novo depois de um tempão. É que assim, eu tenho uma conta, na verdade eu tenho uma conta lá no exterior, eu tenho conta na HitBTC, eu tenho conta na Bittrex. Só que eu nunca operei, mas eu uso para ver cotações e coisa e tal. E eu acho que eu cheguei a abrir conta na Binance também, mas eu não cooperei. Onde eu tenho a mesma conta que eu opero é na Poloniex, que é como se fosse a XP das corretoras no exterior. Alguns consideram a Binance, mas enfim, eu gosto da Poloniex. E aqui no Brasil, pessoal, tem várias. Tem a Brasiliex, tem a Mercado Bitcoin, tem a Foxbit, tem a XDEX, que eles fazem a guarda ali para você não consegue tirar o Bitcoin da corretora, inclusive é da XP. E eu tô abrindo uma conta numa outra, porque assim, eu tenho 2 contas que eu opero para mim aqui no Brasil e no exterior. Eu tenho na XDEX e eu tenho numa outra corretora. E eu vou abrir numa terceira corretora aqui no Brasil para poder comprar para ela, só que tem que ser em meu nome, não pode ser em nome dela. Então eu vou abrir uma outra conta aqui, provavelmente na Bitcoin Trade, eu não sei se eu vou fazer na XDEX essa operação, mas eu vou comprar para minha filha que ela pediu, ela tem 6 anos, e aí eu faço, eu gravo e mostro, até para elucidar, ficar alguma coisa mais lúdica aqui no canal. E aí nós temos o Litecoin. O Litecoin também, né, tá dando um sinal de força aí, subindo 6,82, é algo novo também. E aí no caso do Ethereum também. Eu não sei, de repente eu não vou comprar exatamente o Bitcoin, eu posso comprar uma outra criptomoeda, eu vou estudar ainda, eu vou mandar a documentação para abrir a conta. No caso do Ethereum, é o gráfico mais técnico de todos. Por quê? Nós temos um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior. Além de nós já temos um Marubozu por si só que chama compra, se romper a máxima do dia 1º de outubro a 18656, nós teremos um pivô de alta. Então, sinal técnico de inflexão e coisa e tal. No caso do Dow Jones, o que a gente percebe aqui? Pessoal, uma leve correção, teve um martelo sobre uma LTA, respeitou esse fundo anterior a 25,978. Apesar desse gap, eu vejo simplesmente como uma correção na parte alta no Marubozu de sexta para alta continuar. É isso que eu vejo nas bolsas americanas. No caso do S&P, 500 maiores empresas americanas,
Teve um piercing line pattern, rompimento falso da LTA, esse gap provavelmente de fuga, correção na parte alta, eu acho que teremos continuidade da alta. E no caso do índice Nasdaq, vejo uma situação semelhante, com a diferença que o índice Nasdaq veio numa região de fundo, né? Rompimento falso de 7716, rompimento falso 7730, aí nós tivemos uma mistura de martelo com engolfo aqui, fechou dentro da banda, eu acho que é um gap de fuga, correção na parte alta, então eu não vejo nenhuma mudança estrutural de expectativa no exterior. China, pessoal, ainda temos feriado por lá, vamos observar o índice DAX, que é a bolsa da Alemanha, né? Primeiro, vamos por partes aqui. Alta generalizada na Europa, algumas bolsas até fechando na máxima. E aqui no caso do índice DAX, a gente está vendo semanal, me parece que nós temos você pode considerar ombro, cabeça, ombro invertido, ou como eu vejo mais tecnicamente aqui, mais perfeitinho, como diriam os Nutellas. Ombro, cabeça, ombro invertido. Então eu acho que nós temos um sinal de continuidade da compra tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, lembrando que no índice DAX nós tivemos um arame na sexta e hoje já adentra o território das bandas de Bollinger. E aí nós temos o índice FTSE da Inglaterra, Brexit no radar, tivemos um martelo típico no pregão de quinta-feira, rompimento falso do fundo dos dias 15 e 27/8, confirmação na sexta e hoje continuidade, acho que nós temos um amplo espaço para subir no exterior. Ok? Então é isso que eu vejo nas bolsas de fora, no Bitcoin, no Crude Oil, tal. Vamos ver via varejo, VVR3, minha esposa na bolsa. A Via Varejo hoje tem um pregão de leve queda, ela rompeu um triângulo, respeitou a média de 21, correção na parte alta no Marubozu, e um dia que a bolsa está derretendo como gelo perto da fogueira e a ação mostra resiliência, assim eu vejo como bom sinal. Destaques do dia, GBIO33 tem que ser um destaque, né? Quem não colocar essa ação como destaque hoje é porque não está acompanhando o mercado. O setor de saúde vive um momento interessante, com várias oportunidades. No caso da Biotoscana, pessoal, eu não diria que não tem mais espaço para subir, mas a compra ótima foi no martelo, né? Que foi, né, que cravou-se no dia 13. Olha que movimento técnico. Faz o martelo sobre uma região de enrosco, está fresca na memória do mercado. Eu sei que tem uma disputa pela empresa e tal, mas o gráfico, nesse caso, adiantou. Professor, você entrou? Jamais vou mentir e falar que sim, a gente já está com a carteira completa. Mas com certeza tinha um sinal técnico. Então você tem um martelo. Fora da banda de Bollinger, no outro dia adentra, esse dia aqui é compra. Na sexta-feira, hoje disparou. E está perto de um possível alvo de guerrilha aqui, que é a região de 9,40, 9,19. Então chegou a bater ali. O que eu faço nesses casos que eu sempre ensino para vocês? O que eu costumo fazer? Eu gosto de realizar mercado, geralmente nesse período assim no final da tarde, 30% a 40% da posição e manter o restante. Eu pegaria esse ponto como stop, que é o 9,19. Então se fechar abaixo de 9,19, eu já venderia hoje a minha posição completa. Acima, eu manteria uns 60%. Minha estratégia, mas aí vai de cada um. Uma outra ação tem que ser Eletrobras, né? Elet3. Né, fica esse lenga-lenga no Congresso e a ação sente mesmo, né, privatiza, não privatiza, concessões, novas regras, votações. Então o que a ação faz? Ela cansa, né? Ela fez topo mais baixo que o anterior. Eu acho que aqui, na perda de 41,64, ela era a última saída assim, mais digna do pessoal que estava comprado. Inclusive ela está ainda no radar do meu grupo. Só que eu não vi uma situação interessante e segura para comprar. Não é 100% de certeza que você nunca tem na renda variável, mas eu achei que não valia a pena até para essas variáveis que eu citei. E ela perdeu esse eixo aqui, que é quase um eixo, né? Digamos que é um suporte importante. A 38,83 foi perdendo suportes e agora perde o 37,58. Não tem nenhum sinal, nem de exaustão, nada. Nesse gap,
a 35,20 o ativo me interessa. Caso chegue, eu iria estudá-lo por aí. Ok? E eu vou fazer mais um destaque hoje, eu vou fazer só 4 pedidos do YouTube. Tem que ser oi, né, pessoal? Também a mesma coisa, né? Política envolvida no setor, o setor fica agitado. Eu, particularmente, eu não vejo a Oi como uma grande oportunidade. Eu acho que a Oi é assim. Camarada que entra, desde que ele não faça termo, ficar alavancando no day trade, que ele coloque seu capital em risco, não vou dizer para você que não é válido entrar, mas entrar com lote. Para mim não interessa nesse momento. Tem oportunidades melhores, mas o que a gente vê aqui? Um Marubozu, correção na parte alta. Tem chance de subir? Tem, mas é um ativo que você pode comprar hoje, amanhã ele abre caindo 10% ou subindo 10%. Então, nesse momento de amplas oportunidades aqui no Brasil, na minha opinião, para eu me expor, eu acho que não faz sentido, mas é a minha opinião, né? Minha opinião é a opinião de um investidor pessoa física e tal. Não significa que é a franca verdade. Outras ações aqui, eu vou fazer 4 pedidos do YouTube, eu coloquei 3 destaques, né? Primeiro ativo que pediram, Sabesp, CBSP3. Sabesp é um ativo de fluxo, né? Vem fazendo topos e fundos descendentes, só que depois de um movimento altista, ela tem um martelo. Né? Esse martelo ainda está preservado, inclusive está na máxima dele aqui, um ativo, né, de leitura complexa e desafiadora nesse momento. Né? Tem que ficar de olho vivo aí no Henrique Meirelles, no João Dória, no setor de saneamento em si. Ela fez um fundo topo, um fundo mais alto que o anterior, mas é um papel lento que requer um pouco mais de perícia técnica e paciência para operá-lo. Aí nós temos o GPA3, isso no semanal, né? Aí o GPA3, vamos ver o semanal, caindo 2,68, semanal tem algum sinal de reação, mas é um ativo que quando ele começa a reagir, vem uma dor de barriga no mercado, e aí o papel é todo frágil, espalhafatoso, ele se joga na venda. Né? Então é isso, fez um rompimento falso de 19,20, né? E agora está num ponto chave formado pela LTA e pela média de 21. Se tiver alguma reação até o fechamento, seria um sinal interessante, porque principalmente se fechar acima desses 2 pontos citados aqui, mas é um ativo todo espalhafatoso, ele é todo sensível e tal. Aí nós temos BRML3. Digamos que é o GPA ao contrário da Via Varejo. A Via Varejo parece que ela está sempre, entre aspas, querendo subir. A Ultrapar, tudo é motivo para ela cair. Aí no caso da BR Malls, é um setor interessante sim, só que está bem perto das suas máximas recentes, né? É um setor mais para seguidores de tendência que buscam oportunidades. Se nós marcarmos um topo anterior importante, nós teríamos uma máxima 13,67, mais ou menos onde está o ativo. Né? A semana passada tocou a média de 21, é uma operação para seguidores de tendência, para aquele investidor que acredita que o mercado passa por uma correção e que vai retomar em breve, fechou aqui um gap, mas é meu dever alertá-los que nós temos um ombro, cabeça, ombro, informação. O rompimento desse segundo ombro poderia gerar uma correria na ponta compradora, mas existe a figura e tem um topo arredondado aqui que poderia trazê-la a 13,20, talvez até R$13. Então acho que esse ativo especificamente vai depender muito do fluxo. E tem um ativo que pediram que é GDX, que eu acho que é uma ETF negociada. Não, na verdade não. É uma ETF de ouro, né? É isso mesmo, de mineração de ouro. Vamos ver o que ela nos informa aqui. Tendência de alta, né, de curto prazo, corrigindo até a média. Aparentemente uma situação que favorece a compra. Né? Tem topo mais baixo que o anterior. O que eu faria nesse caso? Eu pegaria o último topo recente, que é o 28,05. Acima dele eu colocaria uma ordem start, teria uma guerrilha pelo menos até 29,58 e provavelmente buscaria aqui os 31, porque me parece que se trata
de um fundo duplo, essa figura com eixo aqui em cima. Ok? Aí falta a gente falar então de ativos fixos e também dos benchmarks. Então vamos lá, deixa eu tomar um pouco aqui da minha água. Eu acho que a gente vai ter uma semana agitada. Segunda-feira não tá, se bem que até tem uma certa agitação, né? Mas acho que ao longo da semana a gente vai ter movimentações bem intensas. Temos o IFNC, que é o índice de setor financeiro. O IFNC perdeu uma linha importante, praticamente isso daqui é um triângulo, né? Não sei até que ponto esse gráfico do... Deixa eu ver se está correto aqui do Cartesio. Eu acho que é isso mesmo, né? O candle está correto. E é isso, ele está numa região de suporte, né? Fundo marcado entre os dias 3 e 4/9. Aquela história, amanhã ou corrige na parte de baixo e dá a pancada de novo, ou nega fazendo um arame, alguma coisa do gênero. E nós temos o DI. Para quem não sabe, eu operei juros para um banco durante quase 2 anos. Modéstia à parte, faz muito tempo que eu não opero juros, mas operei. Para quem acha que operar mini índice ou mini dólar é difícil, vai operar juros. Eu operei com sucesso, batemos uma meta, aí depois mudou a diretoria, o Banco do Brasil assumiu as operações, e a operação de varejo em si não foi continuada, e esse tipo de operação que eram feitos envolvendo metas no mercado e tal, vezes para hedge, vezes para lucro, mas eu aprendi muito lá e uma parte, digamos, minimamente relevante no meu patrimônio foi conseguida operando juros em parceria com esse banco. Então, juros é isso, é um mercado mais parado, está em tendência de queda, caindo 0,30. Agora, será que está caindo 0,30 mesmo? Deixa eu conferir na minha outra plataforma aqui, né? O Cartesio anda meio cabuloso e o Corinthians por pouco não bateu. Na verdade, o valor está correto, é 6,63, mas na verdade está subindo 0,61. Então, tendência de queda. O Corinthians por pouco não colocou o 6-1 no Grêmio que eu falei. Foi 0-0, mas o placar não reflete o jogo. Se o Corinthians chegou, eu acho que o Corinthians nem chutou pro gol 6 vezes. Mas enfim. Aí vamos falar de ativos fixos aqui. Petro 4 primeiro. Petrobras está caindo, seguindo o mercado, né? Temos aqui um topo duplo. Essa é uma das polêmicas que muitas vezes eu trago aqui para vocês. Às vezes num topo duplo, o alvo teoricamente é aqui embaixo. Alguns podem considerar o alvo até nos 23, mas muitas vezes a boca do gap é o alvo. Então veremos dessa vez como será o movimento. Aí nós temos Vale 3. Né, Vale 3 tem um sinal de fundo. Esse sinal foi marcado na quinta-feira, confirmado na sexta, e hoje eu vejo somente uma correção na parte alta aqui. Aí se alguns argumentarem, pô, professor, mas bateu na média de 21 e sentiu, nós temos um ponto aqui que é o 46,78, bateu e sentiu. Mas pelo volume, a não ser que tenha muito volume no final agora, eu acho que é uma correção na parte alta, é um sentimento meu. Aí temos BBS 3, Banco do Brasil. Banco do Brasil realmente não... Eu acho que eu tenho estudo mais completo aqui no Cartesio. BBS 3. Tá caindo de fato essa porcentagem de 3,53 e está trabalhando aqui talvez um triângulo descendente, né? Fundo, 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 topo, topo. Então eu teria que estourar realmente essa LTA para sair da casinha aqui, como diria a garotada. Aí nós temos o BB DC4. Bradesco, na verdade, está subindo 0,18. Bradesco deu um sinal de fundo na quinta-feira.
espécie aqui de um arame com spinning top numa região importante, fechou um gap. Nós podemos inclusive apagar aqui esse valor. Acho que a gente pode apagar até a figura como um todo aqui, né? Correto? Até essa LTA também, acho que deixar o gráfico o mais limpo possível. Né? E aí, até atualizar os pontos gráficos. Fazer isso em Bradesco, aqui um ativo que a gente estuda diariamente. Olha, eu apagaria esse aqui também, acho que vale a pena atualizar tudo aqui. Então vamos fazer por partes aqui. Hoje o que a gente faz? Eu acho que vale a pena nós marcarmos esse fundo, que é o 31 com 32, eu utilizo sempre as mínimas, né? 31 com 32. Acho que esse ponto é importante. 31 com 91. E esse aqui também, fazendo uma escadinha, 32,78. Né? É bom deixar o gráfico já todo preparado e tal. E acho que esse é o ponto a ser vencido no curto prazo. Né? E depois, naturalmente, essa LTB. E por que não, né, traçarmos uma reta mais ou menos assim, né? Faz sentido. Então, Bradesco, acho que é isso aí. YouTube 4. YouTube 4 tá caindo essa porcentagem aqui, mesmo está numa região de fundo. Eu acho que essa região ela tem força para segurar o mercado, mas tem que entrar algum fluxo, pessoal. O mercado demonstra algum cansaço, já os institucionais estão segurando a onda já há algum tempo. Esse atraso, acho que da Previdência não estava nos planos, então o mercado vai precificando para baixo. Né? E nós temos um pivô de baixa, né? Inclusive esse pivô, houve o corte aqui, ele foi acionado a 34,03. Né? E através de um gap, que nada mais é do que um espaço sem negócios, nós podemos marcá-lo. E o setor financeiro, como sempre, vai ser, pelo seu peso, o fiel da balança. Né? Fora da banda, dentro da banda, agora negocia fora, então um movimento de briga entre ursos e touros. Aí nós temos o BOVA11, ETF brasileira negociada ETF brasileira negociada no Brasil. EWZ que é negociada em Nova York, a gente vai ver depois. Nós temos ainda um sinal de fundo preservado. Acho que nós podemos apagar essas figuras aqui. Esse gap também. O que ocorre, né? Houve um pullback, acho que essa linha não faz sentido mais que nós a mantenhamos, acho que isso gera confusão. Houve um martelo, foi acionado, sentiu uma média de 5. Agora o mercado dá pancada para baixo, ainda preservando o martelo. Nós temos gap acima dos preços, só que é aquela história, precisaria começar um movimento para a gente ter uma leitura mais técnica, mais fidedigna e racional. Eu acho que o 97,85 é um ponto importante, é uma base, mas é aquela velha história, pessoal. Repique até a média de 21 é voo de galinha, só acima da média de 21 pode ser voo de águia. Quando vai até a média de 5, como é o caso, aí nem voo de galinha não é. É um voo de um periquito aí que de repente mal saiu do ovo e tentou voar aqui, caiu e a mãe teve que ir lá colocar uma minhoca na boca dele. Então é um repique muito fraco por enquanto, só que, entretanto, todavia, se nós tivermos o rompimento de 98,80, nós teríamos um fundo, topo, fundo. Aí seria um pivô de alta, e aí eu acho que rasgaria tudo aqui, o 99, todos esses fundos aqui, a média, fecharia gap, mas tem que ter algo novo, aí o mercado está ressabiado, né? Quando tem muita política e polícia envolvida na economia, é mais complicado.
né? Vi de vários casos que a gente acompanhou que tinha aí perfil parecido. No caso do Ibov, vou fazer aqui no TradingView, Ibovespa aí na tela. Nós temos uma LTA respeitada, uma movimentação de queda seguida por um martelo. E hoje, o candle de hoje ele coloca em xeque o de sexta, óbvio, mas ainda preserva o martelo. Então, digamos assim que a prova dos 9 será entre amanhã e quarta-feira. E nós temos dois topos aqui também, ó. 101.470, 101.600, então eles serão pontos importantes. Uma vez acima desses dois, eu acho que rompe essa máxima aqui. Já vai começar a puxar compra. Opinião minha. E aí, por fim, nós temos o mini dólar. O mini dólar, vamos ver aqui um gráfico diário. O mini dólar na semana passada teve uma queda importante. Né? Hoje, uma queda violenta, veio praticamente da máxima histórica. Né? Caiu aí uns 140 pontos em uma semana. Né? Em uma semana, 130 pontos, 130 e poucos pontos. E hoje seria um repique até a média. Isso daqui sim é repique até a média de 21. Seria um repique para perder esse fundo e continuar descendo? Saberemos em breve, né? Aí nós temos uns 60 minutos. Eu até comentava com o meu grupo hoje de manhã, né? Dificilmente, né, depois de uma pancada dessa, ele continuaria numa queda firme, só que o dólar se animou demais aqui, rompeu média, fez alguns candles de massa aqui, teve um vermelho no meio, negou. Então, por enquanto, a festa dos comprados na sessão de hoje, só que tem o eixo desse topo duplo que está aqui na região de 4.115, 4.120, ele praticamente foi testado. Então, eu acho que esse ponto é um divisor de águas entre a compra e a venda. E para finalizarmos os estudos dessa segunda-feira, hoje a gente pode considerar que é uma Red Monday, né? Uma segunda-feira vermelha. Nós temos aí o mini índice caindo perto aí de 1,40. Ele está sob retração de 50% de FIBO, fez um martelo, ainda está preservando, está praticamente um pouco abaixo da cabeça, bom volume. E nas últimas duas sessões, a média de 5 foi o ponto-chave, então ele é o ponto a ser vencido, né? E aquela história, acima de 102.770, a gente teria um pivô de alta e tem gap, aqui provavelmente seria tudo rompido, esse fundo do dia 16 e depois também do dia 25. E por fim, né, a gente faz geralmente o intraday, vamos fazer 60, 30 e 15. 60 minutos tinha uma figura simétrica favorável à compra, né? Tipo um fundo arredondado, uma espécie de um cabeça-ombro invertido, não vingou. Talvez dê até para a gente traçar uma reta aqui. Acho que assim, deixa eu tentar traçar de outro modo. Assim, não, na verdade, não... Será que assim faria algum sentido? Acho que não. Deixa eu tentar uma última alternativa aqui. Bom, aí seria algo otimista. Talvez otimista demais aqui. Algo mais ou menos assim. Não sei, talvez. A questão é que não conseguiu ficar acima de 101.990, fez um arame e desceu. Aí no 30 minutos. Essa figura realmente falhou, uma figura forte, mas falhou. Aí, ó, topo mais baixo que o anterior, isso gerou a queda. Né, quando tem isso aqui, o mercado costuma desanimar um pouco, que quebra a sequência. E aí foi caindo, né? Agora tem aqui uma região
com algum suporte, vamos ver o comportamento. Então acho que é isso. Eu uso 15 minutos também, mas eu não acho que nenhum tempo gráfico dá para ver nada. Então, topos e fundos descendentes, ó, topo mais baixo, aí vai caindo passo a passo. Então acho que para virar, talvez somente amanhã se saísse alguma coisa muito exótica até o final do pregão. Ok, pessoal, então seu like é importante, compartilhe o vídeo, assim seja bem-vindo ao Bolsa para quem é iniciante. Hoje eu vou colocar uma capinha aqui do YouTube nova e vou colocar o link também para que você entre no nosso grupo do Telegram, ok? Então é Top Trader sempre inovando ao lado do investidor, seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Uma ótima semana, saúde e paz a todos, valeu!